O Abel Ferreira ontem, como sempre, teve várias boas declarações, né? Ele falou sobre o Vitor Roque, ele falou sobre o jogo. Agora, uma que me chamou muito a atenção, que a gente vai mostrar já já, né? Nossa produção tá pegando aí essa declaração do Abel Ferreira que eu pedi, né, pra gente pegar, foi a declaração onde ele manda um recado pro Crespo. O Abel Ferreira, ele lembra da declaração do Crespo, que o Crespo falou que o Palmeiras tinha mais dinheiro, e aí o Abel Ferreira diz, o Crespo, quando ele chegou no São Paulo, eu tinha o mesmo dinheiro que ele. E com as minhas conquistas, com a base, com os jogadores novos, com as vendas, a gente conseguiu se tornar uma potência. Com as conquistas, vieram os patrocínios. Aí, claro, que na hora, Flávio Prado, eu lembrei de você, né? Eu falei, eu quero escutar o Flávio Prado falando sobre isso. E aí eu te pergunto, Flávio, porque realmente o Palmeiras não era a potência financeira que é hoje. E o Abel tem parcela de razão. Mas também eu acho que ele exagerou, Flávio, porque o Paulo Nobre já tinha passado pelo Palmeiras, né? Já tinha corrigido a rota, coisa que o São Paulo nunca corrigiu com o Crespo. Ou não, ou ele tem 100% de razão, realmente quando ele chegou no Palmeiras, ele chegou em condições iguais ao Crespo no São Paulo. Já já a gente vai escutar essa declaração do Abel, Flávio. Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. Não, nos últimos anos, desde o Paulo Nobre, as coisas são muito diferentes, né? O Palmeiras acertou a vida dele, cresceu muito. Aliás, antes do Paulo Nobre, havia a contratação do Dudu, ela passa inclusive aqui pela Jovem Pan. Quando o Dudu, havia uma briga pelo Dudu, que era o grande jogador, destaque, que estava no mercado. E o Corinthians e o São Paulo, olha que loucura isso, parece que isso já aconteceu, gente. Os dois grandes times, né, os dois times de dinheiro, os dois que tinham poder de compra, brigavam pelo Dudu. E ali o Palmeiras faz uma proposta fora do padrão para o Palmeiras, que era um time que não tinha dinheiro, tinha muitas dificuldades. E ali o Palmeiras muda, o Palmeiras contrata o Dudu, e aí ele diz, o Palmeiras deu um boné no Corinthians e no São Paulo. E aí, o Vanderlei Nogueira atrás do gol com o boné da Jovem Pan, Dudu faz um gol, pega o boné do Vanderlei e coloca na cabeça, para consagrar a história, né? O boné do Palmeiras, do Corinthians e no São Paulo, que eram as potências financeiras. Lá atrás, estou falando tempo de Paulo Nobre. O Abel já pega um Palmeiras bem estabilizado financeiramente e o Crespo chega e o São Paulo estava mendigando um título, tanto que ele transforma aquele campeonatinho paulista que ele ganha, que o Crespo ganha, numa Champions League, arrebentou com o time de São Paulo. O São Paulo entrou, não deu nem férias, se matou para ganhar alguma coisa, que o São Paulo não ganhava nada há 300 anos, já estava sem dinheiro, já estava numa situação terrível, transforma o Campeonato Paulista numa Champions League, vira uma coisa de maluco. E o Palmeiras, nessa altura, já estava muito bem estabilizado. A estabilidade financeira do Palmeiras não tem nada a ver com o Abel Ferreira. Muito pelo contrário. Tem a ver com o Paulo Nobre, a sequência do Gagliotti. Depois a Leila, e aí o time está estabilizado, está tranquilo. Enfim, já estava muito... A diferença já era enorme. Sempre foi enorme. Sempre foi muito grande. E o Crespo, ele ganha um Campeonato Paulista mal e porcamente, do jeito que dá para fazer. Campeonato que o Palmeiras, inclusive, nem levou tanto assim, né? O Palmeiras tinha outras prioridades, como continua sendo assim. Hoje, se você quiser alguma coisinha para brigar, briga em Campeonato Paulista. O Corinthians ganhou esse ano também. Porque na hora do vamos ver mesmo, o Palmeiras e o Flamengo fazem a diferença. São os times da grana. Os outros estão todos correndo atrás. Inclusive o São Paulo do Crespo na primeira vez e nessa também. Isso aí é completamente fora. Tá, mas na época, Flávio, realmente o Palmeiras não era ainda uma baita potência financeira, né? Já era. Não, já era sim. Era sim. Não, já, opa. A diferença já era enorme. 2020 o Palmeiras, porque assim, como destacou bem o Flávio, quando o Paulo Nobre assumiu em 2013, e até muito interessante 2013, isso. Né? 2013, ele e o Bandeira de Melo. E é bom lembrar o caso, o homem de visão do século, já falecido, pai do Marcelo Moreno. Quando ele fala que o meu filho, Marcelo Moreno, não vai jogar nesses times falidos do Flamengo e do Palmeiras, ele não deixava de ter razão. Naquele momento ele tinha razão. Ele tinha razão, mas a estupidez, desrespeito, ignorância, enfim. Mas era fato. E o Bandeira de Melo, de um modo, com todo o grupo do Flamengo, inclusive o BAP, todo mundo que passou, o Landim, consegue mudar o Flamengo para o patamar
patamar dele, e o Palmeiras está numa situação ainda pior, porque assim, o Palmeiras não tinha a menor perspectiva, muitos anos ruins, né? Inclusive naquela política absurda do Mustafa Contursi, do ruim e barato, né? Não era bom e barato, mas enfim. E o Paulo consegue injetar para somar 200 milhões de reais. Quando o Dudu? É isso que eu vou chegar lá. O Paulo Nobre chega em janeiro de 2013. O time tinha acabado de cair de novo, de 2012 para 2013. O Paulo injeta, nesse período, até sair da presidência até 2017, do bolso dele, 200 milhões de reais. Para a felicidade dele, tem o que inclusive o Mustafa não queria, a W Torre construindo e inaugurando em novembro de 2014 o Allianz Parque, que vai melhorando a situação. Foi o Beluso que fechou esse contrato. O Beluso que fechou esse contrato, foi a grande cabeça, né? E o Mustafa era contrário, a turma do Mustafa contrário, enfim, Mustafa, né? Aí em 2015 chega a Crefisa e Fã, e aí fundamental, a Leila e o Beto, o marido dela, dão um patrocínio que dão e ajudam a comprar o Dudu. E como destacou o Flávio, esse janeiro de 2015. 5 anos dessa história do Abel Ferreira. Na quinta-feira, acho que é dia 9 de janeiro que o Dudu é apresentado pelo Twitter, no domingo pela manhã, 9 da manhã, pelo Palmeiras. Na sexta-feira, o Dudu estava no Corinthians, tudo apalavrado. O Corinthians, inclusive, conseguiu visto para ele dos Estados Unidos, e eu vesti a camisa 7 do Corinthians, para jogar a Florida Cup. Na sexta-feira, o Dudu está praticamente acertado com o São Paulo, quando na sexta-feira à noite, o Palmeiras começa a dar o chapéu que fecha no sábado. Então, o São Paulo deu o chapéu no Corinthians e o Palmeiras deu o chapéu no São Paulo no Corinthians, para trazer o Dudu, e é um marco, ao final do ano vai ganhar. Aí vem a Crefisa e ajuda muito, inegavelmente, como patrocinador e mais do que patrocinadora. Aí, em março de 2015, Paulo Nobre, junto com dois profissionais brilhantes, como Alexandre Matos e o Cícero Souza, trazem o João Paulo Sampaio, que ajuda só a trazer 2 bilhões de reais em vendas de jogadores da base, né? E 34 usados pelo Abel desde novembro de 2020. Então, uma série de coisas que vão dando certo. Quando o Abel chega em novembro de 2020, o Palmeiras tinha sido 3 meses antes campeão paulista contra o Corinthians, e 3 meses depois ele vai ganhar a primeira Libertadores e em 5 meses a Copa do Brasil. É uma sequência que o Palmeiras já estava bem. Também. 16 e 18 é campeão brasileiro. Ganhado. Então, assim, é a partir de 2015 que já é virada. É evidente que o Abel ajuda muito, mas já era um clube muito melhor, evidentemente, com o Paulo Nobre, com o trabalho do Maurício Gagliotti até para fazer o meio campo entre os egos de Paulo Nobre e Leila, que sempre se detestaram, e a Leila que faz um trabalho inegavelmente competente, embora com méritos para lá de discutíveis internos e externos. Mas, enfim, é inegável que é toda uma sequência que começa lá com o Paulo Nobre, como o Flamengo também começa no mesmo período com o Bandeira de Melo. E Pilhado, só uma coisa também sobre o que o Crespo falou, né, que foi o que o Abel respondeu. Sim, para quem torce para o São Paulo e ainda tem alguns, assim, uma falta de noção da realidade, ouve bem o que o Crespo falou, porque é bem a realidade do clube. O Rogério falava as mesmas coisas há alguns anos, né? Só que o Rogério falava de uma maneira até um pouco mais incisiva, talvez porque o Rogério é muito São Paulo. Tem alguma coisa com o São Paulo? O Rogério falava mais irritado, porque o Rogério é São Paulo. Rogério e São Paulo se confundem, é quase a mesma coisa. É quase a pessoa Rogério é quase o São Paulo, é quase uma coisa só. E o Rogério, com certeza, sentia mais, né? O Crespo é um cara, assim, bem tranquilo, bem educado, não é São Paulino, ele está trabalhando aí e é um cara que se identificou bem com o clube, um cara, eu gosto bastante do Crespo também, da postura dele, mas o Crespo foi super realista. O São Paulo, o Crespo até falou do título paulista que ele conquistou, ele fala na coletiva, aquele paulista que a gente conquistou, que é muito pouco para a história do São Paulo, sabe quantos o São Paulo conquistou nos últimos 20 anos? Foi aquele, né? Fora outras coisas. E o Crespo falou, ano que vem, se vocês acham que a gente vai brigar com o Palmeiras e Flamengo, nós não vamos brigar com o Palmeiras e Flamengo, porque eles têm mais dinheiro. E aí ele falou de todos os méritos ali do Palmeiras e Flamengo, até elogiou os dois treinadores também, o Abel e o Felipe Luiz. Então, se algum São Paulino ainda é meio iludido, ouve o Crespo e procura aí no YouTube que o Rogério já falava, né? É muito dentro da realidade. O Rogério falou uma vez, olha, se a gente começar a fazer tudo certo agora, esse ano, daqui a uns 10, 15 anos a gente vai brigar de igual para igual com os dois. Então, quando o Crespo chega lá em 2021, São Paulo já estava bem destruído também. Acho que tem 2 marcos, o terceiro mandato do Juvenal, sim, e financeiramente, aí não sou eu que estou falando, porque eu não tenho conhecimento para isso, mas ouvindo especialistas da área, 2019, na gestão do Leco também, na parte financeira, foi uma coisa terrível, né? Aí eu já ouvi de vários especialistas aí que analisam os balanços do clube, que a partir de 2019, na parte financeira, a coisa ficou muito feia. Basicamente é o seguinte, e aí para sintetizar tudo,
As condições que Palmeiras e Flamengo dão aos seus treinadores, sejam eles quem forem, é muito diferente do que todos os outros têm. O trabalho dos outros é muito mais complicado. Aí você vai dizer, aqui foi bom, foi bem, aproveitou bem o que tinha, ok, isso é uma outra discussão. Mas a diferença do trabalho, não é, eles não correm igual. Eles correm com carros diferentes. Então, os carros de Fórmula 1, quem tem? São Flamengo e Palmeiras. E agora, vamos ver o que o Cruzeiro vai fazer. Esse ano tem uma Fórmula 1 como já deu o Botafogo também, depois você não sabe. Depois eles como Fusquinha, né? Mas, por hora, Palmeiras e Flamengo, eles dão uma condição de trabalho para os seus treinadores que os outros não têm nem de longe. Aí você vai medir a diferença de cada um. A diferença para São Paulo é abissal. A diferença para o Corinthians é enorme. O Mirassol, com um valor bem menor, está fazendo uma campanha com pouco dinheiro, um trabalho maravilhoso. Claro que o trabalho do Guanás é muito mais complexo e mais difícil do que o trabalho do Felipe Luiz e do Abel Ferreira. Óbvio, a condição é diferente. O Palmeiras deu esse ano ao Abel Ferreira 700 milhões em contratações. E deu certo, as coisas funcionaram, beleza. Então, uma coisa, outra coisa. A condição de trabalho do Crespo é muito pior do que a condição de trabalho do Abel Ferreira. Isso é indiscutível. Mas 2020 também era, então ele exagerou. Sim, muito. Sim. Muito. Sim. Sempre foi. Ele pega o Palmeiras numa condição que o Palmeiras não teve nem no tempo da academia. E uma outra coisa importante. Quando o Palmeiras tinha academia, o Palmeiras brigava com o Botafogo espetacular, brigava com o Santos espetacular, brigava com o Peñarol fabuloso, com o Nacional fabuloso, com os times da Argentina voando, Independiente, River Plate, Estudiantes de La Plata. E hoje, o Palmeiras e o Flamengo, além deles serem muito melhores do que os outros no Brasil, tendo uma condição financeira muito melhor, os times da América caíram muito. O Peñarol de hoje não é o Peñarol de anos atrás. Você não teria coragem de falar pro Peñarol do Pedro Rocha o que você falou atualmente. Não dá. Pedro Rocha e Figueroa. Exatamente, outro papo. Aí, Independiente ganhava até hoje. O Estudiantes foi tricampeão, a primeira vez contra o Palmeiras em 68. O estádio deles é o estádio mais arbitragem da América. Então você tinha um Estudiantes que ganhou 4 vezes título. Enfim, era outro mundo, era outro papo. Hoje os dois não são os melhores do Brasil, são os melhores da América. A condição que os dois têm no Brasil é a melhor condição que existe na América do Sul de se trabalhar. Você só começa a falar alguma coisa parecida quando você vai para o futebol do México. Ali os caras têm grana, têm estrutura e tal. Na América toda, nada, esquece. A condição de trabalho que tem Abel Ferreira e Felipe Luiz, ninguém tem nem perto, mas nem próximo. Não dá para saber qual é o seu... Flávio, mas uma coisa, aí eu acho que tem que ser falada. Porque o Flamengo em 2020 tinha mais dinheiro e mais time que o Palmeiras. Até pra mim foi isso que enfraqueceu muito o Rogério Ceni no Flamengo, tá? Porque o Flamengo, ele foi eliminado daquela Libertadores por um Racing que era muito pior do que o Racing atual. Verdade. Então, nisso eu acho que o Abel pode dizer, eu não era o time mais rico daquela época, não. O time mais rico era o Flamengo. Até por isso, eu acho que o Rogério Ceni foi demitido, mesmo sendo campeão brasileiro. Porque na Libertadores, o Rogério Ceni tinha muito mais dinheiro que o Abel Ferreira. E o Abel Ferreira foi o campeão. Então, mas aí é um outro tipo de discussão do nível de trabalho que esses técnicos com esse dinheiro todo fizeram. O Palmeiras também foi eliminado pelo Boca. Pelo amor de Deus, um Boquinha, desse tamanho. O Palmeiras é sempre eliminado pelo Boca. Não, mas enfim, é uma coisa que tem que ser colocada. O Palmeiras conseguiu uma vitória histórica contra a LDU. Sim, conseguiu. Mas também conseguiu uma jornada pastelônica na ida. Então, tudo isso tem que ser colocado, tem que ser medido, mas medido num outro nível de conversa, num outro nível de patamar. Quando você faz essa comparação da eliminação do Flamengo pelo Racing, ela equivale à eliminação do Palmeiras pelo Boca. Porque são níveis diferentes. Então, aí esses caras estão aproveitando bem o trabalho? Bom, o Palmeiras tem. Primeiro, ele bloqueia mais o trabalho, ele blinda mais o seu treinador. O Flamengo, pela maneira como ele funciona, não blinda tanto. Mas os treinadores estão aproveitados? Têm aproveitado? Alguns aproveitaram no Flamengo, outros não. E o Abel, de um modo geral, aproveitou bem no Palmeiras a vantagem que ele tem. Mas ele tem uma vantagem gigantesca. Gigante. Por isso que eu falo toda hora. Eu só vou começar a analisar o Abel Ferreira quando ele sair do Palmeiras, que aí ele vai competir de igual para igual. Ele está com Fórmula 1.
Ele tá com o Boeing e os outros estão... Mas ele é o Michael Schumacher na Ferrari. Pode ser. Aí isso nós vamos ver. Calma aí. Não, já estamos vendo. Não, estamos vendo, não. Nós estamos vendo com o carro de Fórmula 1 contra a Fusquinha, pô. Não vem com o teu discursozinho, não. O quê? Tem muito mérito, Abel. Nenhum treinador faria o que o Abel Ferreira faz no Palmeiras. Não ia aguentar a pressão. Não sei. Não, eu vou te... Não sei. Vamos lá. Você tá me fazendo dar razão ao pilhado, Flávio. Não, inclusive o Tite, que você tanto idolatrava, foi um lixo no Flamengo. Um lixo. Não. E o Abel Ferreira nunca foi um lixo no Palmeiras. Nunca. Então, precisa avisar muitos palmeirenses sobre isso. Olha, não foi bem isso que eu vi pela torcida do Palmeiras há bem pouco tempo. A torcida do Palmeiras não achava. Ela estava muito próxima dessa. A torcida não é todo mundo. Que foi o melhor técnico da seleção brasileira nos últimos tempos. Então vamos devagar. Comparação com o Tite é outra conversa. E essa coisa do ninguém faria o que o Abel fez, eu não sei. Ele pega uma condição extraordinária nunca vai saber, mas é extraordinário o trabalho dele. Então mas ele perdeu muita coisa que talvez outros não perderam. Não dá pra saber. Muito mais. Agora, a minha análise do Abel Ferreira, ela equivale à análise do Luiz Alonso Pérez. Eu juro que eu vou te deixar falar. Mas duvido que até agora você não deixou. Então vamos lá. Quem é o melhor técnico do Palmeiras que você acha? Eu sei qual é. Quem é? Sim, Vanderlei Luxemburgo. Ele não ganhou nem perto do que o Abel ganhou. Mas ele não tinha nem um décimo. Não. Ele não tinha um centésimo da condição que o Abel tem. Eu ia falar um centésimo. Ele trabalhava na adversidade total. Teve na Parmalat ele ganhou. Com a Parmalat ele ganhou. Sim. Ele não ganhou Libertadores. Ele não ganhou Libertadores. Mas aí também é culpa do Palmeiras em 94. A academia também não ganhou. E o Abel também não ganhou contra o Boca. O Vanderlei, até 23, eu falei aqui bastante na Jovem Pan os lugares, que até aquela virada fantástica do Palmeiras contra o Botafogo no Bi Brasileiro de 23, quando o Palmeiras estava a 14 pontos com apenas 11 jogos ainda rodados para tirar a vantagem que ele tirou do Botafogo por aquela dissolução, aquela sublimação de passar de estado sólido para o gasoso do Botafogo, eu entendi o Luxemburgo o melhor treinador, Marco Filipão, Marco Brandão na história do Palmeiras. Mas o Vanderlei, quando ele chega em 16 de abril de 1993, menos de 2 meses antes dele acabar com o jejum de 16 anos, ele pega uma Via Láctea da Parmalat que ele vai montando e é bipaulista, bibrasileiro e campeão do Rio-São Paulo com misto contra o Corinthians. Aí ele sai, volta no final de 95 para montar um dos times mais fabulosos, e a gente concorda. Maravilhoso. Aquele trem bola de 21 vitórias seguidas, 12 goleadas, um 6-0 no vice-campeão brasileiro, que era o Santos Vila Belmiro, um time fantástico, que ganha o Paulistão com a melhor campanha do profissionalismo, perde para o Cruzeiro do Leverkusen na Copa do Brasil, coisas do futebol, o Miller tinha pulado o muro, voltado a São Paulo, o Palmeiras estava com... Enfim, não rolou, e depois já havia saído o Miller, sairia logo depois o Rivaldo para a Espanha e o time se desmontou, não era mais o mesmo. Quando ele volta, o Vanderlei, em 2002, ele faz um bom Rio-São Paulo, eliminado pelos cartões amarelos na semifinal contra o São Paulo, mas o Corinthians do Parreira merecidamente acho que ia passar pelo Palmeiras, depois o Vanderlei sai, vai para o Cruzeiro montar aquele baita time em 2003. 2002 tem o Asa de Arapiraca. Tem a eliminação em casa para a Copa do Brasil para o Asa de Arapiraca. Aí em 2008 ele volta... Aí, tudo igual. Ótimo, e ganhou tudo naquele ano. E ainda bem que perdeu pro CRB, porque daí teve... Perdeu pro CRB, o Vanderlei para Arapiraca. Mas ok. Aí em 2008 ele volta, o time estava muito mal, lutando para não cair no Paulista, quando ele arranca 10 vitórias seguidas, volta a ser campeão brasileiro. O Paulista em 2008, naquela época importantíssimo, com a maior goleada da história das finais paulistas contra a Ponte Preta. Aí ele volta em 2020, consegue ser campeão paulista, e deixa um pouco da base pro Abel, né? Enfim, então o Vanderlei... Não, ele fez o time. Não, o time era... Você acha que o Abel, em 5, 6 jogos, ele ganha a Libertadores? Muito pro mérito do Abel. E também para aqueles... Muito por um acidente. Tava 0-0 no jogo horroroso. Ninguém merecia ganhar. Agora até jogo horroroso, calor insuportável no Maracanã, os dois finalistas, o jogo foi ruim. Como foi ruim a final do Brasil e Itália? Foi uma porcaria porque calor. Poderiam ter ganhado. Mas foi o que mereceu. Não teve nada de Abel. É glória eterna.
Não, teve pra cacete, bola Abel. cruzada, um cabeceio, foi mérito do Abel. Tem a paciência. Também tem a jogada de inversão de bola do Danilo pro Rony. Aí falar que é uma porcaria uma final de Libertadores não foi boa. Mas daí desmereceu o título. O time que vai ganhar, o único que vai ganhar. Não, tá desmerecendo que é porcaria. Não é o Abel, pô. Foi um jogo acidental. Não foi um jogo acidental. O Palmeiras era mais time. Qualquer um. Acidental foi não perder pro River Plate no jogo de volta, no 12 de janeiro, que era 2x0. Era pra ser 78-0. Ok. Mas ganhou do Santos merecidamente. E na dúvida era ganhar do Flamengo, que era mais time. E contra o vento. E Luxemburgo pega. O time do Luxemburgo não é o time do Abel. Luxemburgo pega para enfrentar a Libertadores apenas o São Paulo. Sim, 94. Apenas o São Paulo. Com a diretoria do Palmeiras. Depois ele pega o Boca, a fase do Boca do Riquelme. Só isso. Não, o Luxemburgo não era o Palmeiras, era o Filipão. Mas em 94 é bom dizer que graças a Mustafa Contursi, o Palmeiras conseguiu voltar na quinta-feira do Japão para jogar uma final, um jogo decisivo contra o São Paulo no Morumbi. De volta à Libertadores no domingo, os jogadores morrendo de sono. Parabéns, Mustafa. Nós vamos fazer o si. E todos os acordes que nós vamos fazer o si. Se tivesse um São Paulo decente, que nós vimos lá, que ganhava título, da Libertadores, se tivesse um Boca do Carlos Bianchi, o Palmeiras ia fazer o que fez com o Abel? Riquelme, Carlos Bianchi. Acho que não. O Boca, então não sei. Não existe o problema que o Palmeiras, é o que eu tô falando. Ele corre sozinho. Então o Luiz Alonso Pérez é maior que ele. Ganhou mais que o Santos. Não, o Luiz Alonso Pérez... Calma aí. O Lula é um trabalho brilhante do Santos. Mas eu vou te fazer uma observação. Sim. O Flamengo de 2020 não era tão menos time que o Boca, não, que você citou aí. E não ganhou a Libertadores. Um ano. O Boca ganhou várias. Foi brilhante. Tô falando uma. Foi um período ótimo, mas ganhou várias. O Boca ganhou várias. Também o Boca. Ninguém foi tão Outra coisa, eu só queria lembrar que o time do Pelé ganhou 2 mundiais. E o Palmeiras com o Abel, em Mundial, ganhou 2 jogos, 2 de time do Egito. Só isso. É um pouquinho diferente. Detalhe, o Palmeiras jogou 3 mundiais com o Abel, tá? Então. Só que ele ganhou 2 jogos. Ganhou 2 jogos. Só que contra árabe, contra egípcios e tal. Só que é dever lembrar... O Pelé ganhou 2 mundiais, que era o Lula. Quando o Palmeiras vai representar o Brasil no futebol sul-americano, o Palmeiras ganha no sábado à noite, o jogo foi muito ruim. Contra o Santos foi mesmo, tá? Mas ganhou, tal, mereceu ganhar, tal. Aí no sábado à noite o Palmeiras é campeão da Libertadores. No outro domingo ele estreia com um time que tinha mais dinheiro que era o mexicano. Então assim, nunca houve tão pouco tempo entre uma final de Libertadores e a disputa mundial. Primeiro, ele depois perde no Chelsea no finalzinho da prorrogação e a Copa do Mundo de Clubes volta a perder para o Chelsea, que é campeão do mundo, ganhando de um mega PSG. Então também é diferente, não tinha Pelé. Embora o Santos tenha sido bicampeão mundial em 63, sem o Pelé nos 2 jogos contra o Milan. Mas o que você fala do Lula, e é só para lembrar uma história clássica, né, que o Lula às vezes pedia para o seu Pepe, né? Pepe, volta você um pouquinho para recuar, para você e o Zito e o Mengalvio fazerem um quadrado no meu campo. Aí o Pepe falava, ô Lula, não é melhor nós 3 fazermos um triângulo, que é mais fácil do que fazer um quadrado com 4, já que somos 3? Você entendeu o que eu quis dizer? O Lula, você pode realmente discutir, era um outro tempo, outro futebol. Mas o Abel, você pode, claro, a gente pode discutir qualquer coisa, até o Guardiola e o Ancelotti, como os nossos treinadores discutem na seleção brasileira. Mas é um pouco demais. Porque tem um problema. Não, eu só quero dizer o seguinte, a condição de trabalho... Tem um problema surreal. Quando você tem Pelé... Quando você tem Pelé, o mundo e não só muda. Pelé, né? E o Palmeiras hoje, ele dá uma condição de Pelé. Que o treinador que está lá, ele pega o Pelé. A vantagem que o Palmeiras dá pro treinador é a vantagem... Flamengo. Os treinadores do Flamengo teve nesse período até campeão. O Pelé... Flamengo é Libertadores e Copa do Brasil. O Pelé enfrentava... Pra trazer o Vitor Pereira. O Pelé enfrentava o Botafogo do Garrincha e enfrentava a academia do Palmeiras. E o Palmeiras enfrenta o Flamengo. Mas a condição é total. O Palmeiras dá ao Abel a vantagem que o Santos tinha por ter o Pelé. Eu sei que você está tentando buscar alguma forma. Você está indo no Pelé, você está indo no Flamengo de 81, você pode ir até na Chapeuzinho Vermelho, no Coelhinho da Páscoa, da Mula, né? Sem cabeça, né? Deixa o Vampeta em paz, pô! Agora, você, daqui a pouco, você está começando a teimar com os fatos. Daqui a pouco o Abel Ferreira vai ganhar 60 Libertadores e você vai falar que qualquer um ganharia. Daqui a pouco o Abel Ferreira vai ganhar 30 campeonatos brasileiros, porque uma coisa é visível. Esse cara não pretende sair do Palmeiras. Ou seja, é um desespero para os rivais, e é mesmo. Porque o trabalho dele é foda, Flávio.
Não tem mais como dizer que o trabalho dele é normal. Mas espera um pouquinho. Que qualquer um faria. Espera um pouquinho. Eu estou dizendo que ele tem uma condição extraordinária e está aproveitando. Como o Luiz Alonso Pérez também tinha. Quando o Lula sai do Santos, ele vai para o Corinthians e quebra o tabu contra o Santos. Mas no Corinthians ele não fez nada. Porque ele não tinha a estrutura que o Santos tinha. Então eu quero esperar para ver. Hoje o Palmeiras, ele dá uma vantagem de novo. Muito. Hoje o Palmeiras... Mas inegavelmente o trabalho dele é histórico. Quando ele joga contra o São Paulo, ele é mega favorito. Ele pode até perder, mas ele é mega favorito. Quando ele joga contra o Santos, é uma piada. Foi o que a gente viu ontem. Então, é diferente. A condição é outra. Mas muito por perto dele, né? Um time no Brasil, um time na América do Sul que consegue brigar com o Palmeiras. É o Flamengo. Um só. Então, é uma condição extraordinária que nenhum técnico teve na história do Palmeiras. Aí você vai dizer assim, bom, e como é que vai ser a sequência? Eu não sei, por isso que eu falo. Aí o Abel sai do Palmeiras, do Palmeiras e vai, sei lá pra onde. Vai pro Milan, vai pro PSV e arrebenta. Eu falo, mas de fato esse cara era bom. Por hora, eu tô esperando o Lula sair do... Por hora, peraí, são 5 anos já, Flávio. Mas o Lula ganhou, o Lula ganhou o Pelé. E o São Palmeiras é o Pelé hoje. Ora... Ô Flávio, mas nesses 5 anos que o Abel Ferreira está no Palmeiras, você disse que tem um clube que briga de frente. Isso. Tite passou pelo Flamengo, nada. Sim. Renato Gaúcho passou pelo Flamengo, sim, nada. Tô falando treinadores que eram considerados, sim, muito bons quando chegaram no Flamengo. Claro que uma parte acha, a outra não acha. Eu tô falando do Renato Gaúcho, que é um cara que eu sempre elogiei, para não parecer, ele tá falando do Tite só porque o Flávio gosta. Não, eu vou te listar. Tite passou pelo Flamengo, nada. Renato Gaúcho passou pelo Flamengo, nada. Tudo isso com igualdade financeira com o Palmeiras do Abel Ferreira, sim, na era Abel Ferreira. Sim. Paulo Souza passou pelo Flamengo, nada. Vitor Pereira passou pelo Flamengo, nada. Sampaoli passou pelo Flamengo, nada. Rogério Ceni, que é um cara super elogiado, passou pelo Flamengo, foi eliminado de Libertadores nas oitavas de final e ganhou o Brasileiro, ganhou. Mas ganhou também aos trancos e barrancos, ganhou, e eu tenho que assumir. Eu contei pra você 7 treinadores. Desses 7, Rogério Ceni, Tite e Renato Gaúcho. Eu sei que você não gosta do Renato, mas tá bom. Eram considerados treinadores de alto nível no Dorival Júnior também, pô. Mas o Dorival ganhou. Eu não citei o Dorival. Não, mas que eu tô citando todos que passaram. Sim. Ganhou Libertadores, Brasileiro e é trocado pelo Vitor Pereira. Bom, que era um gênio, que era melhor que o Abel. De novo a situação. Não, deixa eu concluir, calma aí. Deixa eu concluir. Eu falei pra você, Renato Gaúcho, Rogério Ceni e Tite, que você falou que qualquer um que pega esses clubes, sim, vai ganhar. Palmeiras. O Flamengo tem os pilhados da vida e uma diretoria que... Isso é verdade. Os treinadores. O Palmeiras... E o Palmeiras não tem. Não. A Leila tá pouco se lixando pra aquilo que o Mauro Betti fala, pra aquilo que o Fábio Prato fala. Se o Tite fosse técnico do Palmeiras, ele era o técnico até agora. Se o Renato fosse o técnico do Palmeiras, ele era o técnico até agora, porque o Pilhado falou. Estão nem aí. O Flamengo, ele é um clube que é influenciado por um monte de cara que fala um monte de coisa e tal. O Palmeiras, a Leila tá pouco se lixando. Quando a torcida entrou lá porque não ganhava, ele mandou a polícia botar os caras pra fora. Sim, ela que bancava o carnaval. Eles têm medo. Não, então lá, tá achando que a Leila é blindada. Porque ela se acha que a Margaret Thatcher, olha o exemplo dela. Mas ela blinda o cara. Se é o Tite no lugar do Abel, o Tite continuava sendo treinador. É diferente. Vamos lá. Aí você também já está sendo um brincalhão. Porque o negócio é o seguinte, pode deixar na câmera aberta, pode deixar. O negócio é o seguinte, se o Abel Ferreira não ganhasse aquela primeira Libertadores, ele não ia ser bancado como ele é hoje. Lembrando que era o Maurício Gagliotti, à época, o presidente, não era a Leila. Aí você já está comparando situações diferentes. Sim. Você tem que comparar a situação do Abel com a do Jorge Jesus. Não, com a do Dorival Júnior. Com a do Dorival Júnior. Com a do Dorival Júnior. Dorival Júnior saiu do Flamengo depois de ganhar o que podia ganhar. Esse é o negócio. Foi demitido. O Jorge Jesus voltou para Portugal. Sabe qual é a chance do Dorival Júnior fazer o que fez no Palmeiras com a Leila Pereira e ser demitido? 0, 0, 0. Essa a coisa. Esse é o único que você pode falar. Os outros não. E outra, tá? Eu ainda acho também
que não dá para comparar Abel Ferreira, Jorge Jesus e Dorival Júnior. Eu não coloco no mesmo patamar, mas concordo com você. Ali o Flamengo foi covarde. O cara ganhou os 2 títulos e foi demitido. Agora, quando você diz que qualquer um desses clubes ganha, não é verdade, Flávio. Olha quantos passaram e não ganharam. Eu falei que a condição de trabalho é muito maior. Vai ganhar e vai perder dependendo do que o cara faz. Mas e de um pouquinho de sorte, tem uma série de fatores. Mas o cara tem um respaldo gigantesco. Então, quando o Crespo, e tudo começou por causa da história do Crespo, o Crespo está coberto de razão. Ele dirige um time que não tem nem nível de comparar. Comparar hoje o São Paulo com o Palmeiras é uma piada. É comparar equipes de divisões diferentes. Por acaso eles estão na mesma divisão, porque como é que você vai fazer? Vai disputar Campeonato Brasileiro com 2 times? Não dá, né? Você tem que ter os outros. Mas não dá. Então, o começo de toda a história é essa. O respaldo que o Abel Ferreira tem, ninguém tem. Primeiro porque a Leila não tá nem aí com o que os outros falam. No Flamengo tem estrutura? Tem. Mas tem cornetagem e os caras aceitam esse tipo de coisa. Então é diferente. Agora, os dois têm uma condição muito diferente. Olha os jogadores que o Flamengo contratou, olha os jogadores que o Palmeiras contratou e olha o jogador. O coitado do Corinthians nem contratou. Contratou correndo o Vitinho lá para, vamos correr que nós vamos ser proibidos de contratar. Nada. O Dorivalzinho tá fazendo com nada. O São Paulo contrata o quê? Olha o jogador que o São Paulo contrata. Não dá. Então é uma comparação, sabe? Não tem jeito. É uma comparação completamente desigual. Olha o que o Vasco consegue contratar, o que o Fluminense consegue contratar. Trouxe o Thiago Silva porque ele quis. Porque se fosse uma coisa aberta, ou ele viria pro Palmeiras ou ele viria pro Flamengo. Não tem jeito. Antes da gente ir pro break, vamos ouvir, né, essa declaração do Abel Ferreira, que começou a gerar esse debate. Vamos ouvir aí o que disse o Abel Ferreira nessa comparação com o Crespo, né? Que o Flávio tanto discordou e aí a mesa toda discordou, porque o Palmeiras tinha muito mais dinheiro que o São Paulo quando o Abel e o Crespo chegaram. Vamos ouvir aí. Mas não falei muito dele. Não vale a pena falar muito dele, porque já vendemos jogadores que chegam, né? Eu via um amigo Crespo a falar que o Palmeiras tem dinheiro. Eu queria lhe dizer, quando ele chegou e éramos vizinhos, eu tinha o mesmo dinheiro que ele, né? Aliás, quando eu convidei para vir a casa jantar, quem pagou foi eu. Fui eu que paguei, não foi ele, fui eu. Mas na altura o Palmeiras não tinha assim tanto dinheiro. O que o Palmeiras fez foi apostar na base e vender jogadores. Os títulos trouxeram prestígio, o prestígio trouxeram patrocínios. Isto é todo um ciclo vicioso, mas começou primeiro por apostar na base. Vender 4, 5 jogadores da base, que fez com que nós estabilizássemos financeiramente e que este ano, sim, como a nossa Presidente sempre disse o ano passado e há 2 anos, juntamente com o Barros, que íamos ter uma gestão responsável. Este ano, sim, em função das vendas que fizemos, do Rios, do Estevão, não há como, se queremos continuar a crescer e a competir, temos que investir. Vocês ouviram-me falar dos crocodilos no bolso, ouviram-me aqui uma outra vez, mas isto é só para brincar um bocadinho com como é que se ganha. O dinheiro ganha-se trabalhando, com processos, acreditando em algo, e é fácil, basta olhar para o Palmeiras quando nós chegamos aqui, como é que as coisas foram acontecendo. Isto é um ciclo vicioso. Posta na base, títulos, prestígio, valorização do clube, valorização da marca, patrocínios, sócios avante, futebol que as pessoas gostam de ver. Isto é todo um ciclo vicioso. Está bem?